Bom dia, meu povo abençoado, povo de Deus, povo querido. Eita glória, hein? Pastor Carlos ainda tá aí, né? Lutando com essa gripinha, com essa garganta um pouco inflamada. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Sabadão, 12 de agosto. Isso aí. E aí, como é que foi a semana de vocês? Foi tudo tranquilo? Espero que tenha sido uma bênção, né? Como é que está sendo as nossas lives, as nossas reflexões? Vocês estão gostando? Deixei aquele telefonezinho para vocês mandar o nome, né? E o número do telefone para me colocar você lá no grupo, tá bom? Então, manda para nós, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, sabe? Vai ser uma reflexão muito, como é que se diz? Muito top mesmo. Porque muita gente ainda tem uma dificuldade de saber sobre algumas coisas, né? E todo mundo sabe que amanhã, dia 13 de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Paternidade espiritual. Bacana? Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Vamos à nossa vinheta? Mas hoje a vinheta é um pouco diferente, tá? Pouco não, muito diferente. Vamos lá. 1, 2 e já! Amém? Amém? Ah, gostaram da vinheta? Muito bem. Hoje nós estamos aí homenageando, né, alguns pais que estão inscritos aqui no canal Carlos 3R. Infelizmente eu não tenho foto de todos os papais que estão inscritos, mas tenho de alguns e eu queria homenagear vocês num contexto geral. Infelizmente, aqueles que eu não tenho foto também, não deu para passar, mas sintam-se homenageados, tá? Por nós aqui do canal Carlos 3R. E saiba de uma coisa, vocês são muito importantes, né? A questão da paternidade, hoje em dia ela está muito desvalorizada, mas eu sei que é uma responsabilidade muito grande, né? Carregar nos ombros a graça de um pai, tá bom? Então, beijo para vocês, papais, e tamo junto, amém? Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre um tema, né, que tem tudo a ver, é a paternidade espiritual. Vamos acompanhar juntos aqui? Livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19. Diz assim: Meus filhos,
por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. De novo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso é o nosso irmão Paulo, né, enviando cartas, né, para os Galácios. E você já repara que ele já começa chamando, né, todo aquele povo de meus filhos. Ele tinha um carinho muito grande com cada região que ele visitava. Ele falava isso em cada carta a qual ele escrevia, né? E infelizmente nos dias de hoje nós estamos vivendo um tempo, né, onde a paternidade tem sido muito desvalorizada. O ser humano, né, igual nós seres humanos, nós precisamos muito de uma referência paternal que nos dê o quê? Que nos dê uma segurança, né? E isso a gente pode ver nas Escrituras, porque Jesus, toda vez que chamava a Deus, ele chamava a Deus de Pai. Olha para você ver que coisa linda, né? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, vocês vão ter essa confirmação. Jesus, ele sempre chamava Deus de Pai. E hoje a gente não vê isso muito nas congregações, né? As congregações, esses novos convertidos, eles estão sem alguma referência espiritual, né? Eles não consideram seus líderes como seus pais na fé, não consideram seus líderes como os pais espiritual, que têm alguma coisa para lhes ensinar. Por quê? Porque falta isso. Está sendo muito desvalorizado essa questão da paternidade espiritual. E até onde nos conta, até onde a gente sabe, nos relatos, o apóstolo Paulo, ele não é casado, né? Ele não se casou e ele não teve filhos, né? Seus filhos naturais. Contudo, a gente sabe que ele tratava seus discípulos carinhosamente como os seus filhos, como se fossem os seus filhos. Olha que coisa linda do apóstolo Paulo, algo que ele deixa para mim e para você como exemplo. Em suas cartas, né, quando ele enviava suas cartas, nós falamos isso aqui no início, ele chamava, né, as pessoas de filhos. Ele tinha esse carinho de chamar. Por exemplo, quando ele mandava as suas cartas para Roma, né, ele chamava ele de filhos de Deus. Isso a gente pode ver lá nos livros de Romanos, né, o carinho que Paulo tinha pelos romanos, pelos seus filhos, né. Em Corinto, ele chamava as pessoas como meus filhos amados, né? A gente pode ver isso lá nas cartas também de 1 Coríntios. Como é que se diz? Esse carinho, esse amor que Paulo tinha pelos seus filhos, né? Na Galácia também, Paulo tinha esse costume, né? Ele falava, porque vós sois o quê? Os meus filhos. Lá no livro de Gálatas está relatado isso também a partir ali do capítulo 4. E em Éfeso também, Paulo tinha esse carinho com o povo de Éfeso, né? Ele chamava eles de filhos amados. Éfeso a partir ali do capítulo 5. Então isso deixa de exemplo para nós, porque olha o carinho que Paulo tinha com essas pessoas que moravam em cidades, em províncias, e ele considerava que todos eles eram
filhos, da mesma forma que ele também se considerava filho de Deus, né? Depois daquela transformação maravilhosa que ele passou com aquele encontro com Jesus. E isso é muito legal, né? A gente vê que a paternidade espiritual, ela não é nada fácil. Você ter um filho espiritualmente, você sabe que é uma batalha muito grande, porque você tem que confrontar de frente com as coisas malignas, com os vícios deste mundo, né? Então, quando Paulo ele manda essa carta em Gálatas 4:19, ele deixa bem claro que aquilo para ele era como se ele estivesse sofrendo as dores do parto. Olha para você ver, as mulheres sabem muito bem o que é a dor do parto. E Paulo, ele considerava essa missão, essa tarefa de ter os seus filhos espirituais da mesma forma, pelo sofrimento que ele passava, por tudo aquilo que ele estava sofrendo, que ele sofria pelo Evangelho, ele considerava isso como se fosse as dores do parto. Ou seja, Paulo estava dizendo ali para os seus filhos que jamais iria os abandonar, até que eles fossem forjados, até que eles fossem parecidos com Jesus. Olha o empenho de Paulo para com seus filhos espirituais. Olha o que Paulo fazia para que os seus filhos espirituais pudessem ter uma vida digna, uma vida onde eles pudessem ter um relacionamento sério com Jesus. E isso a gente, infelizmente, nós não estamos vendo isso nos dias de hoje, não é isso? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Antecedendo o Dia dos Pais, você tem alguma pessoa que você pode falar assim, que ele é o seu pai espiritual? Será que você tem em mente assim, poxa, fulano, fulano, ele é o meu pai espiritual. Ele que me ensina, ele que me leva para os caminhos, ele que me orienta nisso, naquilo. Será que você tem? Gostaria de refletir com você um pouco o cuidado que Paulo tinha com seus discípulos, a qual ele chamava de filhos. Eu vou citar aqui 3 nomes para que você possa entender um pouco. Todo mundo sabe que Paulo ele tinha vários discípulos, mas ele tinha um carinho especial, como a gente vê na Bíblia, por Timóteo. Ele tinha um carinho também muito especial com Tito, e ele tinha um carinho muito especial com Onésimo. O que é ter um carinho especial? É você considerar eles como seus verdadeiros filhos, como se fossem os filhos naturais. Timóteo, Paulo, ele sempre fala nas suas cartas, lá em 1 Timóteo, né, ele sempre deixa claro que Timóteo é o quê? É o filho da fé. E através da fé, Timóteo se encontrou com Jesus, através daquilo que Paulo ministrava, através do envolvimento com Paulo. Então, Timóteo ele se desenvolveu muito nesse aspecto. Então, Paulo ele sempre se referia a Timóteo como filho da fé. Da mesma forma que ele tinha com Tito. Tito ele tinha um carinho tão grande que no livro mesmo de Tito, Paulo ele se dirigia a Tito como quê? Como seu filho da comunhão. Aquela comunhão
aquele envolvimento com outras pessoas, aquela participação nos trabalhos. Então, era um carinho especial que Paulo tinha com os seus discípulos. E Onésimo, Paulo também, quando falava lá em Filemon, ele chamava Onésimo como que? Filho nas algemas. Por aí você pode se referenciar que Paulo foi um discípulo de Cristo que, e muitas vezes, ele foi encarcerado, ele foi preso. E em muitas vezes, né, Onésimo esteve presente. Onésimo nunca abandonou o seu pai espiritual. E isso é muito bacana, porque a gente vê tanto o carinho de Paulo para seus discípulos, a qual ele os considerava como filho, como também de seus discípulos para com Paulo, que ele também os considerava como o seu pai espiritual. Eles consideravam que ali em Paulo eles tinham uma paternidade espiritual. E isso nos dias de hoje, infelizmente, a gente não tem encontrado muito por aí. As pessoas se esquecem muito fácil daquilo que as pessoas fazem para nos levar ao Evangelho, para nos levar a encontrar com Cristo, pelas batalhas espirituais que eles travam dia a dia. E isso eu considero que é um erro muito grande. É um erro muito grande. Porque os pais espirituais, às vezes, eles podem ser considerados até mais do que os próprios pais naturais. Olha para você ver. O carinho, o afeto, o empenho, né? Então, às vezes os pais espirituais têm muito mais isso do que os pais naturais. E eu quero deixar aqui que você conclua de uma certa forma. Esses 3 discípulos, a qual nós mencionamos aqui, eles estão nos ensinando muitas coisas referente a isso. Eles nos ensinam que nós devemos, sim, cuidar daqueles que passam e fazem parte do nosso processo deste novo nascimento, deste reencontro com Cristo, que eles fazem parte deste novo nascimento da mesma forma que nós, nascendo novamente, nós somos o quê? Nós somos crianças que precisam do primeiro leite espiritual. Quando a gente fala de leite espiritual, você pode encontrar isso no livro de Hebreus, a partir do capítulo 5. Então, as pessoas que vão para Cristo, as pessoas que renascem de novo, saiba que os pais espirituais, como Paulo teve com esses 3 discípulos, e eles foram reconhecidos por esses 3 discípulos como o seu pai espiritual, nós que renascemos de novo, e nós também temos uma afetividade com pessoas que nos levam ao encontro de Cristo, pessoas que nos levam a fazer parte desse primeiro alimento, que é o leite espiritual. Nós também devemos ter um carinho e afeto por essas pessoas. Porque se não for assim, nós não vamos ter esse alimento espiritual, esse primeiro leite. E isso faz com que nós ficamos o quê? Desnutridos. E a desnutrição espiritual, ela faz com que facilmente nós possamos ser abortados pelo processo de salvação. Porque não vamos ter ninguém para nos acompanhar,
não vamos ter ninguém para nos ensinar. Isso traz o quê? Traz aborto. E isso nós ficamos assim, como se fosse órfãos, né? Órfãos espirituais, que se tornam, nos dias de hoje, que a gente pode chamar de pessoas feridas, pessoas frustradas. E a gente vê que está sendo muito difícil nos dias de hoje, né? Alguns líderes gerarem ali os seus filhos espirituais. Nos dias de hoje está sendo muito difícil, por falta deste reconhecimento de pessoas que são ajudadas, né? E neste dia de hoje, a gente traz uma palavra assim porque a gente entende que está na hora de nós aceitarmos que Deus venha nos curar, que Deus venha nos curar dessa esterilidade espiritual e que a gente possa tratar com mais responsabilidade para que tanto nós que somos líderes, para com os filhos que vão ser gerados através do nosso empenho, através do nosso esforço, essa responsabilidade que ela venha a ser com que? Com a palavra de Deus, que essa responsabilidade ela venha a ser gerada através do Evangelho de Cristo. E que esses filhos que vão ser gerados e que estão sendo gerados, eles possam entender que eles agora eles terão uma nova vida. Eles estão abandonando uma vida de pecado para ter uma vida de comunhão, uma vida com Cristo. E uma coisa nós temos que entender: quem nunca foi filho não saberá ser pai. Se você nunca soube ser um filho, saiba que você jamais vai entender o que é ser um pai. Mesmo que você não tenha sido um pai natural, saiba que você um dia foi filho. E se você soube dar valor em ser um filho obediente, um filho atencioso, um filho carinhoso, saiba que no futuro, mesmo que você não tenha sido ou não será um pai natural, você será um pai espiritual para muitas pessoas, para muitos discípulos. Você vai ajudar a muitos. Sabe por quê? Porque você soube ser filho. E isso faz toda a diferença. Então, mesmo afônico, eu venho aqui deixar para você essa passagem, essa palavra de encorajamento. Quero encorajar você. Não importa se você foi, é ou será pai de forma natural. O que importa é que você tenha sido um bom filho, para que você possa gerar uma paternidade espiritual, para que você possa, como Paulo foi reconhecido pelos seus discípulos. Nós falamos aqui de Timóteo, nós falamos aqui de Tito e nós falamos aqui em Onésimo. Que você possa ter a inspiração, que você possa ter o compromisso, que você possa ter a responsabilidade que Paulo teve para com os seus discípulos, que você também possa ter para os discípulos a qual será enviado para você. E se você ainda é um filho espiritual de alguém, saiba reconhecer o trabalho, o esforço, o amor, a responsabilidade que o seu pai espiritual está tendo, teve e terá com você.
Amém? Que você possa entender essa reflexão deste sábado, dia 12 de agosto. Pare e pense. Amanhã é um dia de comemoração. Amanhã nós vamos estar comemorando o Dia dos Pais. E aí? Você tem um pai espiritual? Você soube ou você sabe ser, está sabendo ser um bom filho? Será que você pode ter uma visão diferente daquilo que você será um pouco à frente? Você será um bom pai espiritual? Você será um bom pai natural? Como está sendo a sua vida como filho? Ou filho natural ou filho espiritual? Deixe que essa reflexão ela abra os seus horizontes. E como nós falamos aqui, como Paulo disse e como nós dissemos aqui, está escrito em Gálatas 4,19: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Fica aqui essa reflexão para você neste sábado, dia 12 de agosto. Amém? Antes de terminar, eu queria passar alguns slides aqui com vocês de agradecimento também. Nós fizemos aqui uma homenagem como vinheta para alguns pais que são inscritos no canal Carlos 3R. E eu quero deixar aqui também slides para que nós possamos homenagear esses pais. Tá bom? Vamos lá? 1, 2 e... Olha aí, um amigo que eu fiz, um irmão que eu fiz lá em Maceió. Esse é o nosso guia de turismo que nos atendeu lá pela LUC. Esse é o José Ayrton, né? Um amigão. Nós trocamos muitas ideias, até hoje nós trocamos algumas mensagens. É um filho, tá? Que eu fiz em Maceió, para você entender como é muito significativo para cada um de nós. Para quem não conhece, esse é o meu filho, o Rainer, com a minha netinha, a Alice. Olha que família linda e feliz, né? Então, ele está sabendo ser um bom pai e eu creio que futuramente ele será também um bom pai espiritual. Nós temos aqui também algumas pessoas que também são inscritas no canal, e que Jesus abençoe, né? O pastor, o Evaristo e o Wellington, né, esposo da Sirlene. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês assim ricamente. E obrigado por acreditar no canal. Vou passar aqui também a foto de um amigo que eu tenho. Esse também trabalha no mesmo ramo a qual eu trabalho. Esse é o César. Hoje ele é diretor de escola também. Ele está aí com o seu filho pequeno. Esse é o Caio, tá? Filho dele. E ele é uma bênção. É uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Nós temos aqui também, esse é o Guilherme. Ele é esposo da irmã Bianca, que também faz parte, também é inscrita do canal Carlos 3R. Ele está aqui, olha para você ver, com a sua filhinha, a Rebeca, um ótimo pai também. E foi que eu conheci, né, a infância dele, foi um excelente filho. E hoje ele está sendo um excelente pai. Que Jesus abençoe ricamente. Nós temos aqui o irmão Isaltino.
e o Carlinhos também, meus amigos queridos. Que Jesus abençoe a vida de vocês ricamente. Nós temos aqui esse de óculos, é o Igor Vasconcelos, também de Maceió. Ele é ator, ele faz parte lá do teatro, né? Dos meninos lá de Maceió. Ele que comanda tudo lá, os roteiros e tal. É um amigo que eu fiz lá em Maceió também. E o outro é o Douglas, né? Com a sua filhinha, né? Glória a Deus. Que Jesus possa abençoar vocês ricamente. Amém? Filhinha do Douglas é a Lavínia. Ok? Eu tenho daqui meu amigo Rômulo, também, que é inscrito no canal, aquele de óculos, com a sua família ali. Que Jesus abençoe. O Guilherme e a sua esposa Bianca, mais a Rebeca. Glória a Deus. Ei, Jesus, tu és lindo, Senhor. Nós temos aqui também mais uma. Olha aí o nosso lampião aí, né? Nosso cangaceiro, José Ayrton, lá de Maceió. Ele com a sua filhinha, do lado ali tem o César, já com o Caio, que o Caio hoje ele já é um rapazinho também. Que Jesus abençoe. E por último eu queria deixar a minha família aqui, é a família Lima. Amém? É o meu filho Rainer, minha filha Raíssa, a outra minha filha Rayane. A Rayane mora em São Paulo, a minha esposa, né, a Tina e eu. Aí você vai me perguntar, e tá aí, desvendando um segredo para você. Meu filho Rainer, minha filha Raíssa e minha filha Rayane. Tá aí o motivo de ser Carlos 3R. São os 3 R's importantes na minha vida, além da minha esposa, né? Que não poderia faltar também, que é a Tina. Amém? Então, a gente fica muito, muito feliz e muito agradecido, porque mesmo com toda a prova, né? Com toda a luta, a gente vê que está valendo a pena. Jesus é bom o tempo todo e o tempo todo Jesus é bom. Amém, pessoal? Então, quero que você reflita um pouco sobre isso. Amanhã é dia dos pais. Eu não tenho o meu fisicamente mais. Meu pai já se partiu. Hoje eu sou pai, né? Tanto espiritual como pai natural. E é muito difícil você conciliar essas coisas. Mas mesmo com toda a dificuldade, vale a pena. Vale a pena. E você que tem o seu pai fisicamente ainda, não deixe de dar um abraço. Se ele estiver longe, não deixe de ligar. O tempo que você acha que perde com o seu pai, você não está perdendo. Você está ganhando. Jesus te dando a oportunidade para você ganhar esse tempo com seu pai. Amém? E para você que não tem, você tem um pai espiritual. Ele pode até não ter sido apresentado para você, mas você tem. Jesus é o nosso pai espiritual. E Jesus determina pessoas também nesta terra para nos acompanhar como pais na fé, pais espiritual. Amém? Então, saiba disso. E se assim você não tiver, saiba, Pastor Carlos, o coração do Pastor Carlos é enorme. Eu tenho meus filhos naturais, eu tenho meus filhos espirituais. Se você quiser fazer parte também, conte comigo, tá? Sempre estarei à disposição. A disponibilidade aqui do Pastor Carlos é enorme. Ok? Então, é essa mensagem
deste sábado, 12 de agosto, e que Jesus abençoe o seu final de semana, e até sábado que vem, querendo Deus. E eu espero que até lá eu tenha melhorado, tenha passado, né, essa inflamação da garganta. Amém? Então é isso aí. Ó, beijo no coração de vocês e até sábado, querendo Deus. Tchau, tchau.